sozinha. Eu vou ficar de fônica para não causar mais transtorno, tá bom? Ai, que bom. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Todo mundo aqui, Ronaldo, meu amigo querido. Então vamos começar a conversar. Essa conversa, ela se deu por quê? Quando eu... No meu trabalho como professora de idiomas, né, inglês, espanhol, reforço escolar, eu percebo que alguns alunos têm algumas dificuldades e algumas facilidades. E isso me chamou muita atenção. E com o trabalho no curso de letras, com todos esses estudos que a gente vem fazendo, e no mestrado, eu desenvolvi um dos capítulos, a parte das inteligências múltiplas, que vem do Howard Gardner, que é um americano, psicólogo, educador, e ele é professor na Universidade de Harvard. E ele foi o autor da teoria das inteligências múltiplas. Porque antes de 1983, a inteligência ela era medida pelo QI. Então, era um número matemático, era uma conta que eles faziam e aí apurava o fator de inteligência daquela pessoa. Com o Howard Gardner, ele entendeu que cada pessoa tem um tipo de inteligência que é mais latente para ele. E nas minhas aulas eu percebi isso, então eu aplico isso, né? E aí tem até uma frase do Gardner que eu gostei muito, que é: a questão não é se a pessoa chega ao topo da pirâmide. Não dá para todo mundo chegar lá. Nem a vida se resume apenas nisso. A questão é se as pessoas, independentemente de seu sucesso no mundo, continuaram a aprender, crescer e experimentar. Então, eu acredito que tem tudo a ver esse assunto. E, claro, eu não queria compartilhar esse conhecimento sozinha. Chamei o meu querido Ronaldo, que é meu amigo de sala de aula, amigo de sala de professores, amigo de conversas e troca de conselhos, né? E o Ronaldo, além de ter todas essas características de meu amigo, ele é mestre e doutorando em educação, formado em letras, em pedagogia, professor de língua inglesa e portuguesa, especialista em metodologias de ensino e metodologias ativas. É só um resuminho, tá, gente? Então, seja bem-vindo, querido Ronaldo, para a gente ter esses minutos aí de compartilhar conhecimento. Obrigado, viu, Lilian? Obrigado mesmo aí pelo convite. É super legal estar aqui, assim, né? Ainda mais numa época assim, meio complicada para todo mundo, né? Mas a gente tem que ver essa coisa boa, né? O lado positivo aí. Olha que interessante, né? A gente se reunir na nossa salinha de novo aí, né? Essa sala agora, né, digital aqui, e para que a gente possa conversar, né? Um pouco mais sobre a nossa... ou melhor, conversar e dividir, né, os nossos conhecimentos aí um pouco, né? Que não faz sentido a gente estudar tanto, né? Dar um currículo ali, aparecer um currículo desse tamanho, de repente aí a gente fala, tanto, né? Mas, gente, né, se nós não soubermos lidar com isso e não entendermos que como professores, né, educadores, a gente tem que estar disponível para passar essa informação adiante sempre, né? Então, é muito 10 essa questão da gente poder fazer isso junto e fazer agora de uma forma diferente, né? Um formato de educação continuada, né? As pessoas que querem, né, ler um pouco mais, aprender um pouco mais, né? Tá curioso só, de repente, é só curiosidade mesmo, né? E aí, então, é interessante que isso vai, espero que agregue aí alguns conhecimentos para vocês também, tá bom? Durante aí o percurso nós vamos comentando as coisas. A Lília, quando ela fez o convite para mim, achei bem legal porque eu gosto muito de trabalhar com a questão, né, de trabalhar com métodos, né, metodologias, né?
essa não é uma metodologia, né? É uma teoria que a gente vai falar e tem uma diferença grande, né? Para a gente entender teoria e metodologia, né? A gente tem que... Isso seria uma outra aula, tá? E fica a dica já para vocês, né? Se vocês tiverem curiosidade de assuntos aí, né? Referentes a essas questões, em cima desse espectro, né? De metodologias, de ensino de idiomas, principalmente, né? E aí... tendo curiosidade ou qualquer coisa parecida, deixa aí depois, né, nas descrições dali para a gente poder continuar e falar mais sobre isso. Tá? Perfeito. Então, é isso. A gente pode dar um início aí. Sim. Só para a gente se organizar, então, a gente pode falar aqui até umas 3h40, mais ou menos, né? E aí a gente dá um tempo para o pessoal fazer as perguntas e a gente tem uns 10, 15 minutos aí para a gente poder responder para o pessoal. O que você acha? Isso, sim. É legal, formando aí questões, aí, se vocês tiverem questões, dúvidas. Lembrando que eu acho que é interessante a gente, quando a gente comentou um pouco antes, né, de lembrar que aqui nós estamos focados numa questão aí de ensino de idiomas, né? Mas a gente nós não estamos nos direcionando somente a educadores e professores, né? Sim, pais, estudantes em geral. Até eu fiz aquela pergunta lá, se alguma vez você está lendo algum texto, chega na metade da página, você não lembra o que leu. Então, não é só criança, adulto também sofre bastante com isso, né? Então, essa brincadeira que a gente fez com o título também, descobrindo a inteligência que existe em você, é para acalmar essa dor mesmo, né? Porque antigamente só existia o inteligente e o sem inteligência, né? Isso. E aí com o Howard Gardner, ele nos deu essa leveza de, poxa, eu tenho algumas inteligências onde eu posso me encaixar. E a sugestão também é que, como na dissertação nós fomos falando na sequência, as inteligências, que são 8, então a sugestão, Ronaldo, é a gente fazer esse bate-bola, cada um fala de uma, na sequência como está na dissertação, que eles colocaram a característica, a pessoa que tem essa inteligência, que é para os nossos ouvintes se identificarem, os profissionais que têm essa característica mais latente e quais as atividades aqui na minha dissertação eu coloquei como língua inglesa, mas aí serve para qualquer idioma, são atividades para o aprendizado de qualquer idioma. Eu até imprimi aqui o infográfico para o pessoal ter uma noção das inteligências que o Gardner desenvolveu, né? Então, são 8. A espacial visual, a verbolinguística, interpessoal, intrapessoal, naturalista, corporal sinestésica, musical e lógico-matemática. Então, conforme a gente for falando, o pessoal vai se encaixando, né? Vai se encontrando. Poxa, então eu tenho mais facilidade com essa inteligência, por isso que eu não vou tão afoito a outras situações. Então, a ideia desse bate-papo é isso. É você se encontrar em qual das inteligências ela salta mais para você e qual que você pode desenvolver melhor. Tudo bem? Vamos lá? Oi? Vamos lá. Eu fiz. Opa! Eu fiz o que eu falei que eu não ia fazer. Por isso que eu não queria pôr o fone, porque eu ia bater a mão, tinha certeza. Mas não tem problema. Esse meu lado italiano aqui, que se mexe e fala com a mão, como em vez que logo, gente, logo, tudo bem. Que logo o pessoal vai entender, né, o que é, né, isso dentro das inteligências múltiplas. Sim! O que eu faço com o fio do fone de ouvido, gente? O negócio é comprar sem fio, entendeu? Sem eu tô aqui me amarrado, né? Me amarrei inteirinho. É isso aí. Mas vamos lá, vai dar certo. Tô sobrevivendo. Ok. Sim. Não caia. Não se preocupa, não. Gente, se eu pudesse tirar uma foto da genhoca que tá aqui, mas tá tudo bem. Então vamos lá. A inteligência lógico-matemática. Então, essa é uma das que por muito tempo foi considerada no QI, qual era a forma de medir a inteligência. Então, ela implica habilidades indutivas, dedutivas, envolve raciocínio sequencial,
A pessoa que é dotada dessa inteligência, então ela possui facilidade com números, tarefas de quantificação, gosta de fazer experimentos, utiliza raciocínio lógico, manipula símbolos. Quem são os profissionais? Cientistas, economistas, acadêmicos, engenheiros, eu já vi meu primo aqui, engenheiro, matemático, tá? E para a atividade da língua inglesa, ou dos idiomas em geral, execução de exercício com quebra-cabeça, caça-palavra, carta enigmática, sequenciar um evento em uma história, né? Então, essa aqui, ela apresenta a inteligência lógico-matemática, que é a que fica mais latente para as pessoas que vão nessa inteligência, ok? Quer falar da verbolinguística? Na verdade, essa competência, essa inteligência verbal-linguística, o nome já fala, né, de cara, que qual é a tendência que a pessoa tem, qual é a facilidade que essa pessoa tem ali, né? Desculpa. Essas são as características que as pessoas têm de ler facilmente, né? Se comunicar facilmente. E quando a gente pensa em leitura e comunicação, então a gente está pensando nas duas linguagens básicas, né? É ler, né, materiais impressos, né, ou conseguir falar, se comunicar com grandes plateias, grandes grupos, né? Acabam se desenvolvendo, essas pessoas têm essas facilidades aí de lidar, né, criativamente com a questão da escrita e da oralidade, né? Então, geralmente, essa pessoa, como ela tem facilidade, né, nesse aspecto da linguagem oral e escrita, ela tem a facilidade da comunicação por conta desse vocabulário que ela desenvolve, né, de forma mais complexa. De uma forma geral aqui, ela é aquela pessoa que consegue convencer as pessoas, né, somente de falar com essas pessoas. Ela é uma pessoa que tem esse brilho, né, de convencimento o tempo todo. E aí, profissionais que trabalham com isso, basicamente, a gente já conhece muita gente, né, que é no caso, os professores, os políticos, né, advogados, são pessoas que estão nessas áreas, vendedores, por exemplo, né, líderes de qualquer lugar, né, de sindicato, né, nesse caso. E aí as atividades que a gente faz, que trabalha com elas, são as atividades que normalmente a gente foca mais dentro da escola, né? A escola ela acaba puxando bastante, tanto para, né, a matemática, né, a lógico-matemática, como ela puxa também para essa verbal-linguística. Então, os exercícios da verbal-linguística normalmente está atrelado à questão de leitura, de completar texto, né, lacunas, você preenche e fica faltando a palavra, leitura de gibi, né, de histórias em quadrinho. Essas pessoas, elas têm, então, se a gente propor esses exercícios, eles acabam abraçando com mais facilidade. E aí eu só queria abrir esse parênteses agora também, antes da gente ir na próxima, porque a gente estava lendo, acho que para a próxima, que esses dois, né, essas duas competências, vamos chamar de inteligências, que é colocadas anteriormente, né, é onde a escola mais foca, né? Sim, na atualidade, verdade. desde o passado, né? É onde ela fica. Ela ainda tem esse vestígio, né? A gente pensa, né? Se a gente for pensar no Binet, né? Quando ele fez o teste de quociente lá, né? De inteligência. Então, começo do século XX, né? Nós já estamos no século XXI e isso força uma barra lascada ainda dentro da escola, né? Então, a gente tende a não prestigiar as outras que vêm agora na sequência, prestigiando sempre essas duas primeiras aí, tá bom? Vamos lá, então. E é importante, por exemplo, tanto o professor, pais, qualquer pessoa, conforme você está lidando com alguém, observar qual a facilidade que aquela pessoa tem e desenvolver aquilo, incentivar para que ele vá naquilo, né? E quando percebe que ela tem uma certa deficiência, que nós vamos ver na sequência agora, então tenta ver que tipo de exercício pode trazer à tona essa outra inteligência que nós temos todas, mas como nós dissemos, uma está mais né? Algumas estão mais salientes do que outras. Vamos ver então? A espacial visual. Essa aqui tem gente que sofre bullying, não consegue entender o que a mulher do GPS fala.
né? Vai para a direita, ela vai para a esquerda. Então, a pessoa não consegue, né? Então, ele não tem raciocínio especial, ele não tem aquele olho espacial. Ele não tem aquele olho em 3D, né? Não consegue visualizar a planta um mapa, não consegue visualizar a planta do arquiteto lá que fez móvel planejado, ele não consegue entender como que aquilo consegue sair do papel, né? Quem tem bastante essa inteligência espacial? Quem tem facilidade por desenho, pintar, trabalhar com imagens, ele tem uma alta percepção espacial, então ele olha aquilo, ele já consegue ver pronto. Por exemplo, nós comentamos, né, as estátuas que a gente vê, as esculturas. Os artistas, eles têm uma inteligência espacial muito grande, né? Porque ele consegue desenhar a unha direitinho, ele consegue desenhar o detalhe do olho no mármore, né? Desenhar, né? No mármore. Então, a inteligência espacial, ela realmente ajuda muito nisso. E aí, quem são os profissionais? Pilotos, escultores, cirurgiões, até nós comentamos, né, Ronaldo? O cirurgião agora com essa coisa de robô, ele tem que ter uma inteligência espacial muito grande, porque ele está trabalhando aqui com o instrumento dele dentro do corpo da pessoa, com aquelas garras, né? Então, ele tem que ter uma inteligência espacial, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para conseguir desenvolver essas tarefas. E no idioma, então, jogar xadrez, ilustrar história, confeccionar tabelas, sequenciar sentenças. Então, tudo isso vai ajudando o nosso aluno, o nosso amigo a se desenvolver, né? E aí, ficou para você a musical agora. O que você tem para falar? Então, a musical já é uma coisa mais, né, uma inteligência um pouco mais específica, né, que, na verdade, e que todo mundo tem, que todo mundo pode ter, desenvolver, né, sem medo de ser feliz, que essa pessoa que tem o ouvido já preparado para receber sons diferentes, né, ou mesmo da música, ou qualquer tipo de som, e ele tem essa habilidade de identificar isso mais facilmente do que as outras pessoas, né? Aquelas pessoas que nunca estudaram música, né, e acabam ouvindo, por exemplo, alguém tocando uma partitura ou tocando alguma coisa, né? E de repente ele escuta aquilo e ele consegue identificar dentro daquela orquestra, ele vai conseguindo extrair os instrumentos que estão ali dentro, né? Mas ele nunca estudou a respeito, ele simplesmente tem essa questão de afinado, né? Do ouvido afinado. Então, música com ele, tons, timbres, né? A mudança do tom de voz, essas coisas podem trazer, vamos dizer assim, facilitar, na verdade, a questão do aprendizado. Então, as pessoas que geralmente que têm essa competência, inteligência desenvolvida, elas são mais sensíveis, sim, a sons, a música, né? Então, para elas aprenderem, o ideal é que a gente faça uma imersão ali dessa pessoa, dessa criança, né, desse adulto, não importa, num ambiente que ele tenha esses estímulos auditivos, né? É aquela pessoa que quando faz um exercício auditivo, né, que a gente fala assim, listening, né, em inglês, né, que seria o trabalho de compreensão auditiva, né? Então, ele consegue se destacar mais, ele escuta diferenças pequenas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de questão de acentos, né, na língua, de sílaba tônica, sílaba não tônica, né, atônica, então ele consegue pegar essas variantes mais facilmente, então ele não se confunde, né, que às vezes você vai ensinar uma palavra em inglês, né, por exemplo, export, e aí tem duas formas de falar, né, quando você tem ela com duas formas de pronunciar, né? Quando um é nome, né, substantivo, e quando ele se torna verbo, né, export. Então, quando ele escuta isso de repente no listening, até sem ajuda nenhum do professor, né, orientação, ele já capta a mensagem, né, ele já tem isso. Então, esse seria uma das coisas, então, já entrando no que pode ser trabalhado, né, bastante no idioma, né, trabalhar com trabalhos com exercícios auditivos, né, e aí as pessoas que são vamos dizer assim, que tem essa facilidade, a gente não precisa nem falar, né? São músicos aí, cantores, né? DJs, pessoas que trabalham com música, né? Som, tá bom? É isso. Ótimo.
Agora vamos falar daquela que eu sou fortíssima. A corporal sinestésica. Para dançar, eu tenho a flexibilidade de um martelo. Então, a corporal sinestésica minha. Na dança, crianças, eu já aceitei, porque quando você aceita, algumas coisas dói menos, né? Então, mas eu tenho habilidade corporal sinestésica para outro tipo de atividade. Eu consigo fazer mímica, eu consigo fazer alguns exercícios físicos, né? Então, eu tenho certo controle sobre o corporal sinestésico, não é? Mas tem pessoas que... Você, aliás, fez balé, né, Ronaldo? Você, Pois é, né? Sua consciência corporal, sua inteligência corporal sinestésica é 100%. Bastante. Tenho noção de distância, tamanho, essas coisas são mais fáceis para mim, né? Tem essa questão do... eu só tenho um problema, né, de me perder quando eu estou dentro de carro e aí eu escuto o GPS. O GPS fala uma coisa, eu faço outra. Então, a direita e a esquerda no carro é um problema, na rua não é problema. Ok, então aí já entra um pouco na linha do espacial, né? Espacial, exatamente. Então você precisa desenvolver a inteligência espacial, porque de corporal sinestésica você domina. Me vira. E aí nós temos, né? Então, os atletas, os mímicos, os malabaristas, os atores, dançarinos, e aí vai, né? Tudo aquilo que você consegue ter controle, ter essa consciência corporal. E nos idiomas, então a gente consegue trabalhar com o aluno, fazer uma dança, pôr uma música, até mesmo trabalhar com as sílabas, fazer o jogo da amarelinha. Então você faz lá, na amarelinha você pode trabalhar número, pode trabalhar adjetivos, pode trabalhar verbo. Então, isso tudo tem a consciência corporal, porque para pular num pé só não é para qualquer um, tem gente que tem dificuldade, né? Muito tem bem. 2 pés esquerdos, né? 2 pés esquerdos. Então vamos lá, fica para interpessoal agora para você. Ok, então vamos lá. Essa inteligência interpessoal, né, como o nome aí já fala pra gente, ela significa essa relação que a gente tem, né, como pessoa com as outras pessoas, né? Então, a pessoa que tem essa interpessoal, ela bem desenvolvida, né, ela tem facilidade de conviver com as outras pessoas, né? Ela consegue trabalhar bem com as outras pessoas, ela ouve muito bem as pessoas, né? E ela pondera aquilo que está sendo trabalhado, que está sendo falado, né? Se levanta um problema ali, né? É feito então esse ajuste. Normalmente quem faz esse ajuste é essa pessoa que tem essa competência, essa inteligência interpessoal um pouco mais desenvolvida, né? Essa pessoa é um bom ouvinte, ela gosta de ficar entendendo, ela quer entender os problemas, né, das pessoas, quer ajudar a participar no problema, prefere resolver junto, né, com as pessoas para chegar a um denominador comum ali, né? Essas pessoas que trabalham, que têm mais essa inteligência, claro, de novo, o professor, né, tem que ter. Se ele não tiver isso, não tem sentido ele estar em sala de aula, não faz sentido nenhum, né, ele estar em sala de aula. Ele tem, então, essas outras pessoas que a gente também pode dizer, político também tem, né? Advogado também tem, terapeuta, psicólogo. Então, essas pessoas que lidam mais com as pessoas, né? E escutam bastante as pessoas e resolvem junto com elas. E os trabalhos na área de idioma, né? Que a gente pode trabalhar com algumas atividades, seria a melhor coisa que tem é trabalho de grupo mesmo. Né? Que é interessante a gente até pensar nisso, aí dar aquela puxadinha para a questão da educação, né? A base nacional comum curricular, ela fala exatamente isso, né? Para a gente tá lá escrito isso, que a gente precisa desenvolver trabalhos coletivos na sala de aula, né? Propor problemas e deixar os alunos irem atrás da resolução. E esse cara, ele vai juntar todo mundo, ele vai grudar todo mundo ali, vai conversar, vai querer já fazer chá, trazer bolinho, aquela coisa toda. Ai, que delícia! E vai funcionar bem o trabalho com ele. Então, todo trabalho, desafio, qualquer desafio que você tiver, qualquer
técnica que você tiver que usar numa aula, se você colocar em cima uma proposta coletiva, né, você vai ter sucesso, porque esses que se enxergam nessa competência vão abraçar e vão levar todo mundo junto, tá? Perfeito. É isso. Ai, que delícia, hein? Tá, tô adorando, hein? Estamos dentro do nosso tempo, hein, Ronaldo? Ó, estamos conseguindo. Jura? Aí. Eu não tô marcando o tempo, aqui. Viu? Se a gente cair, já tô dando tchau, ó. Não, estamos com 38. Temos 2 inteligências, então vamos conseguir aí atender as perguntas dos nossos amiguinhos. Amiguinhos, lembrei da Palmeirinha agora. Agora a Palmeirinha. Vamos fazer bolinho. No próximo a gente faz bolinho, tá? Faz bolinho. Então vamos para a inteligência intrapessoal. Então a intrapessoal é aquela pessoa que consegue ter aquela conexão consigo, né? Ela tem toda essa visão de entendimento. Claro que não é todo mundo, né? É bem difícil essa, porque você tem que ter um autoconhecimento, você precisa redirecionar o planejamento para a vida. Então, tem você tem que ter toda uma habilidade de conhecer a si mesmo, respeitar seus próprios sentimentos, buscar autoconhecimento constante. Então, isso aqui é o tempo todo. A Larissa achou engraçado isso aqui, né? Então, você tem que trabalhar uma autorreflexão, conhecimento espiritual. Isso é o dia todo, é a vida toda, né? Então, a gente tem que trabalhar nessa intrapessoal constantemente. E quem são os que têm mais facilidade? Os romancistas, os terapeutas, de novo, os pacientes. Então, o paciente tem que dizer o que ele está sentindo, mas nem sempre sabe o que está sentindo. Os líderes, né? Tanto faz, religiosos, políticos, espirituais, filósofos, coaching, né? Os coaching estão aqui nessa intrapessoal e interpessoal. Essas duas, elas andam muito juntinhas, né? E aí, como que a gente trabalha? Nos idiomas, é a hora que você vai fazer com o seu aluno o diário de aprendizagem, o diário pessoal. Então, o que você aprendeu? O que você gostaria de aprender mais? Ah, a Vivi está falando meditação também. É verdade. Então, você pede para o seu aluno fazer um diário de aprendizagem. Então, ele vai ter que introspectar aquilo e externar o que ele já aprendeu, o que ele gostaria de aprender. Então, aqui é nas autoavaliações, essa inteligência intrapessoal vai se manifestar bastante. E aí ficou para você a última e não a menos importante, inteligência naturalista. Naturalista. Deixa eu só abrir um parênteses falando das duas lá em cima, Li. Sim, que a gente lembrar, em 95, né, meio que surfando nessa onda das inteligências múltiplas, né, o Daniel Goleman, ele criou o livro, né, Inteligências Emocionais. Sim, é só para lembrar. É verdade. Né? Inteligências emocionais. E essa inteligência emocional nada mais é que o equilíbrio da inter e a intrapessoal, né? As duas juntas. Então, é interessante aí, quem tiver, né, interesse em explorar um pouquinho mais, para saber aí, né, sobre essa questão. Essa leva de coachings aí, né, eles têm trabalhado nessa linha. Usa da muito, inter e da intrapessoal. Isso, acaba pegando, aí saíram várias, né, teorias, né, emocional em casa, emocional no trabalho, e assim. Inteligência naturalista. Naturalista. Então ele se identifica com essas questões, né, de tempo, de mudanças climáticas. Então ele continua o tempo todo, né, observando o mundo natural dele, né. De novo, né, lembrando que isso também olha essa teoria, né? E agora a revisão da BNCC que eu entrei para a gente está falando exatamente disso também, para quem quiser pensar, né, na hora de trabalhar com isso, né, com essas possibilidades em sala de aula. Essa pessoa, então, facilidade de lidar com essa questão do natural, do mundo natural, então ela prefere realmente, quando ela vai aprender, de preferência que a gente consiga tirar um pouco do ambiente, né, daquele ambiente fechado, 4 paredes. A ideia é que as pessoas consigam sair literalmente da sala de aula e conhecer, né,
Vivi, não necessariamente os veganos, não, né? Não necessariamente eles, mas eles têm uma consciência grande natural também disso, né? É uma tendência, normalmente é uma tendência. Se você pensar, por exemplo, uma criança que você tem filho, ou ele está na escola, você é professor e você observa que você levou para um passeio no jardim, lá, né, para fazer uma visita, lá para conhecer alguma coisa, e aí você está conversando com ele, essa criança deita, por exemplo, já no chão, olha para o céu, e aí você está falando da árvore, ele está prestando atenção na forma da nuvem. Olha, aquela nuvem tem forma de, sei lá, de coelhinho e tal. Então, essa abstração, ele aprende exatamente observando os meios naturais, né, que a gente tem. Então, quanto mais você incentivar isso na sala de aula, ou seja, transformar então as atividades, que ele possa fazer visitas guiadas, né, que ele possa fazer passeios e sair fora desse ambiente, ou dentro do ambiente, mas que ele faça análises de coisas naturais, né, associando com língua inglesa, né, ou com língua espanhola, ou qualquer língua que ele esteja aprendendo, alemão, né, está resolvido, ele já vai abraçar também. Okay? Porque essa consciência da proteção do meio ambiente, que está tudo muito forte agora também, então essa inteligência naturalista foi a última que o Gardner anexou ali no grupo, né, por conta disso, por conta dessa... Só para lembrar que não precisa nem... Eu acabei esquecendo de falar, né, que os profissionais, né? Acho que a gente pode pensar veterinário, biólogo, né? São botânicos, agricultores, essas pessoas que vão para essas áreas, tá? Tem facilidade, exato. Que bom, Ronaldo. Olha, conseguimos falar às 8h45. Estamos na marca. Olha, britânico, hein? Parabéns. Estrelinha para nós. É que eu não sei por efeito aqui, senão eu ia pôr subindo estrelinha, assim. Então vamos tentar responder aí as perguntas do pessoal. Eu vi que logo no começo a Larissa perguntou como desenvolver inteligência lógico-matemática. E aí, Ronaldo, qual o desafio para nós? Na verdade, assim, a gente precisa entender o que a Lília disse já logo no começo. Todos temos todas. Acontece que algumas ficam dormindo de pijama e pantufa porque elas não foram estimuladas. Então, qual é o truque? Para todas. Aí a gente já talvez responda para todas isso. O truque é você usar a que ele tem mais desenvolvida para levar a pessoa a desenvolver aquela que ele tem adormecida. Exato. Então, você pode, por exemplo, usar atividades musicais, relacionar isso com alguma questão de sequência numérica, ele vai aprendendo números por meio da música. Ele pode aprender montando alguma coisa e medindo formas. Por exemplo, né, você está ensinando a criança a mexer, ou a pessoa a mexer com formas geométricas, né? E aí, então, ele tocando na forma geométrica, o tal do nhenhenhé, né? Tem que pôr a mão para fazer a coisa acontecer, né? Sinestésico, sinestésico, né? Ali. Então, esse sinestésico sinestésico, ele vai pegar esse objeto e vai começar a entender esse objeto tocando no objeto. E automaticamente aquilo vai começar a criar uma questão de cálculo, né? Uma questão de lógica para ele. Então, esse desenvolvimento vem por meio dessa outra. Normalmente, a gente tem que fazer isso. É você buscar que tem mais desenvolvida, né? Que ele tem a característica mais forte, e aí você vai fazer aquilo acontecer. Se a gente for tentar, isso aí seria um assunto para uma próxima, né? Existem possibilidades de você fazer, não são testes, mas você faz como se fosse uma entrevista, né? E a pessoa vai respondendo coisas e você vai descobrindo qual é aquela que está mais acordada e a que está mais dormidinha, tá? Sim. É isso. E falaram aqui agora há pouco para a gente falar sobre a educação infantil, para desenvolver as inteligências na educação infantil. É isso, conforme você dá o brinquedo para a criança, conforme você dá... Nós temos que ter aquele radar, né? O professor tem que estar assim, com o radar ligado, assim, muito aguçado. Então, você vai pensando as características das crianças, né? Por exemplo, a Beth perguntou agora há pouco qual é a inteligência dela. A Beth faz crochê maravilhosamente, ela faz
peças assim lindas e rápido, né? Ela faz echarpe, cachecol, tapete, cortina, toalha. Meu, a sinestésica dela, a corporal sinestésica dela é muito aguçada. E ela tem a espacial, porque eu, quando fiz tricô no ginásio, né? Eu sou do ginásio, tá? Quando eu fiz tricô, a minha blusa de tricô ela foi aumentando para um lado. Gente, eu sei, né, das minhas limitações. A Beth não, ela tem a inteligência espacial dela e a corporal sinestésica que é muito forte. A Karen também perguntou, aí Casinha, você é da linha do ambiental, a Karen é engenheira ambiental, ela tem aí toda essa característica, esse conhecimento. E aí vai vendo, as coisas que você tem mais facilidade, você vai puxando as atividades que aquilo te dá prazer e vai também direcionando para aquilo que você tem mais dificuldade. Por exemplo, naquela questão que nós falamos da leitura. A pessoa que tem muita dificuldade para a leitura. O que eu faço? Porque eu tinha isso. Eu chegava na metade da página, eu já não sabia mais o que eu tinha lido. Então, eu também descobri que a minha inteligência é visual. Então, eu preciso pôr carinha em tudo. Eu leio bula de remédio, tem carinha, tem olhinho, tem orelha, tem chapéu, tem, né? Então, você vai também descobrir que nessa questão da sua inteligência visual, que tem aí a ver com essa corporal sinestésica, então você tem que ter montar formas, você tem que ter imaginação, então vai facilitar na leitura, né? Porque a gente fica com aquele livro sem figuras, só letras pretas, todas do mesmo tamanho, então você dispersa. A partir do momento que você vai fazendo a leitura e já vai pondo imagens naquilo, começa a fazer sentido. Nossa, que docinha! E aí, Ronaldo, mais alguma? Não, é só completar o que você falou, que é interessante, vale para quem tem filho, né, para professor e tudo mais. Às vezes você encontra aquela criança que, conforme você está falando com ela, né, você está trabalhando com ela, se ela tiver com uma caneta, com um lápis na mão lá, ela está riscando muito. Aí você vê que ela está desenhando qualquer coisa, está riscando qualquer coisa, né? E essas crianças, elas estão mostrando já ali para a gente de que forma que ela aprende melhor, que a Lilian acabou de falar, né? Lê alguma coisa, acaba atribuindo um símbolo, um desenho, qualquer coisa, uma figura, uma imagem, né? Porque o pensamento dessas pessoas é muito imagético, ele usa formas. Então a gente precisa também entender isso, né? Que é diferente normalmente. O professor, ele tem a dele, imagina aí, ou o pai tem e a mãe tem a sua, né? E aí a criança tem uma outra. Então a gente vai ter que entrar num acordo. Então é sempre assim. Mas o que eu tento passar, por exemplo, na minha vivência com os meus alunos, é passar de uma forma suave, né? Menos dolorido. Porque eu lembro que quando eu era pequena, que tinha essa questão de ou você era inteligente ou você não era, então era dolorido. E a partir do momento que eu descobri as inteligências múltiplas, ficou mais leve para mim. Porque, poxa, tudo bem, eu matei hortelã é mato, a minha inteligência naturalista não é tão forte assim, basta eu fazer um cursinho aí para aprender a cuidar de planta, entendeu? Mas antes eu sofria, porque, ai, caramba, eu não sei dançar, poxa, né, vou ter que nascer de novo. Não, calma, não vou perder a festa porque eu não sei dançar. Eu só tenho a minha corporal sinestésica pouco aguçada. Então, é isso que eu passo para os meus alunos. Olha, você tem facilidade com essa parte. Então, você gosta de música, sua inteligência musical é bem acentuada, vamos trabalhar com música. Né? Você tem a leitura boa, você gosta de ler, você gosta de poemas. Então, vamos trabalhar a linguística, a verbal, né? A verbolinguística. Então, é isso que a gente fala, tanto para pais, para educadores, para os estudantes, profissionais, para todas as pessoas. A partir do momento que você descobre qual é a maior facilidade sua, fica menos difícil você incentivar aquela que não é tão latente. O que você acha, Ronaldo? Eu concordo plenamente, é isso mesmo, né? A teoria mostra exatamente isso. A teoria, ela vira teoria porque ela foi comprovada, né? Ela foi feito testes com vários públicos, né? E desde criança muito pequena até adulto, né? Pessoas de terceira idade, né? Pessoas de 84 anos de idade, mais ou menos, né? Então, ele deixa bem claro que, assim, primeiro, a coisa que a gente tem que pensar, todo mundo aprende o tempo todo.
Não tem essa coisa, tô velho. Não sei o quê. Não, todo mundo aprende, basta a gente saber apoiar a inteligência, a competência que está acordada e usando ela para ela desencalhar, né, vamos dizer assim, acordar Sim. as outras um pouco mais. Então, a gente não está falando de uma coisa que é uma invenção, não, chama-se teoria porque foi comprovado. Testado em laboratório, né, feito com equipes, né, ali, né. Então a gente tem essa informação que todo ser humano, ele tem, né, essas condições de fazer seu contato, né, ali que cognitivo, As que são as conexões, né? As sinapses. conexões, né? Isso. E a gente quando pensa nas terminais das sinapses, quando a gente nasce, a sinapse abre e fica aberta igual minha mão aqui, assim, né? Conforme você vai envelhecendo um pouquinho, ela dá uma fechadinha só, para poder receber os impulsos. Ela nunca fecha. Ela só fecha se você tiver tido um trauma, uma doença, qualquer coisa do tipo. Você morre com ela semi-aberta, né? Ali, pronta para aprender. Então não tem essa história esfarrapada que eu não consigo mudar esses hábitos, eu não sei, eu queria muito ler, mas eu não sei como é que eu vou fazer para ler. Então vamos estimular ele de outro jeito, vamos buscar caminhos diferenciados de outras formas aí, tá? Perfeito. Tem aqui a Bela Castro. Pois não? Pode falar. Não, você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia fechar vendo isso. Tá. Então, a Bela Castro aqui, ela falou, eu tenho algumas habilidades, mas as duas... Conhece? As duas que sei são principais para mim. Dirigir e ensinar. Dirigir envolve mais uma inteligência, pelo que eu entendi? Porque você tem essa facilidade, né, com a corporal sinestésica, com a espacial, então, realmente é isso mesmo. Ronaldo, eu tô vendo aqui que nós estamos nos 55, tô com medo da live acabar, né? Sem a gente dar tempo de fechar, né? Isso. Então, eu quero agradecer essa companhia, sempre muito agradável. Obrigado, pessoal que veio, que participou, que perguntou, que deu palpite. Espero que tenham gostado. Ronaldo, quer fechar alguma coisa? Eu queria só agradecer também a oportunidade que você me deu, Lilian, da gente começar a fazer ter uma nova chance aí da gente poder colaborar, né? Ou seja, compartilhar o nosso conhecimento aí, que está disponível para todo mundo, que afinal de contas, de novo, né? É para isso que nós decidimos ir para a educação, né? Exato. E aí, nós estamos abertos aí, se vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer dúvida, aí já jogar também para Lilian, dando sugestões aí de outros bate-papos, se vocês gostaram, e a gente volta aí em breve com alguma coisinha a mais aí para vocês. Tá bom? Sugiram alguma dúvida, querem que aprofunde em alguma outra, né, Ronaldo? Se quer que aprofunde um pouco mais. A gente tem um tempo limitado, né? Então, esse tempinho que a gente tem aqui, até se ajustar e começar, a gente sabe que 40 minutos a gente consegue focar num lance só ali, né? Então, e foi a primeira vez, né? Então, até que a gente conseguiu. É a primeira vez. Primeira vez é assim mesmo, gente. É uma coisa, né? Estou emocionado muito. Eu também. Obrigada a todo mundo que veio, viu, gente? Obrigado a todo mundo também, viu? Espero que tenha acrescentado aí para vocês. Então vamos despedir. Obrigado, Ronaldo. Um beijo. Tchau, Li. Até beijo. Até a próxima, hein? Beijo pra galera toda, tá? Eu fui vendo as pessoas subindo aqui, mas não dá tempo de interagir, né? Então, um beijão pra todo mundo aí, tá bom? Obrigado. Nós vimos todo mundo aí carinhoso. Obrigada mesmo, gente. Beijo, Rô. Tchau.